Oi, gente, tudo bem? A freira chegou pra dar testemunho. Deixa eu tirar esse véu da minha cabeça, que eu acabei de voltar da missa. Bom, gente, hoje eu tô aqui com a presença de Nossa Senhora e Jesus Cristo pra dar o meu testemunho a vocês, algo que eu prometi e que eu finalmente vou fazer. O meu testemunho, ele é bem pesado em si e eu vou ser franca com cada palavra que eu disser. Já que eu não tenho um canal monetizado, eu nem quero monetização, eu vou falar todas as palavras que eu tiver que falar, eu vou ser completamente explícita com o meu dizer. Se você tem gatilho em questão de coisa de suicídio, de fazer tintim no braço, eu vou falando que quer ser explícita, com se automutilar, você sai do vídeo ou fica com esse aviso, você foi avisado, hein? E gente, o meu testemunho começa quando eu era criança, a partir dos meus 10 anos de idade, que eu comecei a fazer catequese na igreja próxima aqui. Os meus 10 anos de idade foram a minha época mais feliz da minha vida. E quando eu comecei a fazer catequese aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, que é aqui perto da minha casa, é a paróquia do meu coração, eu comecei a mudar um pouco, comecei a me sentir muito mais feliz, eu comecei a me sentir como se eu estivesse pertencendo a algum lugar. E os meus tempos de catequese foram muito felizes, durou até 2020, no caso, o ano da pandemia. Acabou nesse momento a minha catequese e foi muito complicado, porque em 2020 que começou realmente meu testemunho a ficar ruim. Gente, gerar testemunho é algo que dói demais. Você ter um testemunho, você realmente tem que ser escolhido por Deus para você sofrer mesmo, para você sofrer e apresentar o seu testemunho que vai converter as pessoas. Em 2020, eu entrei numa depressão profunda. Eu conheci uma menina, que eu não vou citar o nome, mas que muitos de vocês desse canal, que estão aqui comigo desde os primórdios, vão conhecer. Essa menina, gente, no começo ela agia bem, ela agia de forma amigável, ela me convidava pra jogar, porque eu gostava muito de jogar Roblox com ela. Aí o que aconteceu? Com o tempo essa menina foi mudando, sabe? Ela foi mostrando mais de quem ela era. Ela foi se mostrando mais depressiva, ela foi mostrando uma alta tendência ao suicídio, e ela não só mostrava sua personalidade, como também me mostrava uma criança de 11 anos, o que ela fazia no próprio braço. Ela me mostrava cada corte que ela fazia, ela mostrava fotos terríveis pra mim, dela toda cortada, dela inclusive bêbada, sendo menor de idade, e isso machucou bastante o meu coração. Eu era uma criança, gente, eu tinha 11 anos de idade quando isso aconteceu. Minha intimidade durante muito tempo, porque eu queria preservar não só a minha imagem, mas como também a minha castidade. Depois de tantas vezes vendo feridas, assim, eu comecei a entrar em depressão também, porque ela não só agia de forma depressiva, mas ela também me machucava, sabe? Ela falava coisas que eram pura crueldade mesmo. Eu era dependente emocional dessa garota, eu me importava demais com ela, eu tentava sempre tranquilizar ela nos momentos de crise, tentava sempre impedir ela de fazer coisa errada, tipo tentar suicídio. Ela já tentou diversas vezes e isso me magoava muito, me machucava demais mesmo. E eu fui ficando depressiva também, porque não só puxava as energias ruins dela, de depressão, como eu também desenvolvi minhas próprias energias ruins a partir do momento que ela começou a agir de forma muito agressiva comigo. A partir do momento que ela começou a me desprezar, que ela começou a me maltratar, e eu fiquei numa depressão tão profunda que eu falei pra ela: eu tô me sentindo muito mal ultimamente, eu não tô bem. E comecei a brigar com ela e ela meteu a seguinte frase: ninguém liga pra você, eu não tô nem aí. Se você se matar, que se foda, ninguém vai ligar. Foi aí que realmente eu senti uma facada no coração. Além disso, além dessa dor que eu realmente senti de ouvir essa frase, diversas vezes ela me fez fazer coisas que eu não queria. Tipo, coisas que ela queria, sabe? Por causa de religião. Mas não era religião católica, né? Não eram os servos de Deus, não era a Umbanda, que inclusive a Umbanda também tem algumas referências muito boas em como você evoluir. Não era isso, era coisa do mal mesmo, gente. Era coisa do mal. Ela queria o meu sangue. Ela me fazia fazer coisas envolvendo o meu próprio sangue. Envolvendo uma vez, uma coisa muito estranha que ela me pediu, foi pra eu cortar um pedaço não, foi pra eu fazer um cortezinho na minha língua e saborear o sangue. Ela já até fez coisas, pediu coisas envolvendo rituais satânicos, e isso eu não fiz, gente. Ela era completamente satanista e isso puxou muito pra mim. Eu sempre fui católica, apostólica, romana,
Mas eu tive momentos de confusão que mexeram muito comigo. E aquele foi um dos momentos de confusão. Por quê? Porque a garota, ela demonstrava claramente quem ela era. Ela sempre falava, eu sei que é errado, tudo, mas eu gosto tanto dessas coisas de diabo, de satã, sabe? Eu gosto tanto dessas coisas envolvendo assassinato, de pentagrama invertido. Ela falava isso e eu tava tão dependente emocional dela que eu mas eu comecei a me influenciar por ela. E eu tava cada vez mais numa depressão profunda. Essa garota se fazia de besta quando eu falava, tipo, mas você não era satanista? O que você tá pregando de Deus agora? Satanista? Eu nunca fui satanista. Como que você tá falando disso? Eu ficava numa confusão imensa. E isso contava que cada vez mais ela falava coisas ruins pra mim. Se você se matar que se foda foi uma das coisas mais leves que ela realmente falou pra mim. Porque eu fui influenciada também a ver conteúdos gore. Vocês sabem o que é gore, né? Não sabem? Não queira saber, não pesquisa, por favor, não pesquisa. É coisa envolvendo muito sangue, sabe? É gente assim, gente com as peles do rosto tudo fora, é bem desagradável. E tinha até os vídeos das pessoas fazendo isso aqui, ó, isso aqui, arrancar isso aqui. Foi um dos maiores traumas meus, viu? Que eu vi em questão de gore. E eu era uma criança, gente, só lembrem-se o vídeo inteiro. Eu era uma criança de 11 anos quando eu passei por isso. Pode parecer normal pra maioria de vocês, eu não sei o que é normal, gente. Eu não sei se é normal você ter acesso a esse conteúdo, tipo gore mesmo. Mas eu era uma criança. Eu era uma criança e sendo uma criança eu também fui influenciada à pornografia por causa dessa garota. Por quê? Porque ela falava tanto sobre masturbação, ela falava tanto sobre temas ruins de sexualidade, ela falava tanto sobre ser lésbica, bissexual, transexual, essas coisas, que ela influenciou minha cabeça também. Ela me confundiu sobre a minha sexualidade, que eu sou a romântica sexual, no caso a sexualidade perfeita pra você ser freira. Ela me fez acreditar que eu era lésbica, que eu era bissexual, pansexual. E ela também me fez assistir vídeos de pessoas furunfando, sabe? Sim, que demonstra. Ela me fez assistir vídeos dessas coisas. Ela inclusive me mandava fotos conotativas. Isso me distorceu completamente. Isso me fez uma pessoa tão luxuriosa, uma pessoa tão sedenta, que eu perdi minha inocência naquela época. 11 anos, eu demorei um pouquinho mais. No 5º ano eu já tinha noção do que era, né? Eu achava engraçado, sabe? Ai, sexo. Sexo. Ai, a sua mãe fode com seu pai. Era aquelas piadas de 5º ano, sabe? Mas no 6º ano eu comecei a ter um envolvimento muito profundo. Eu amadureci cedo demais, gente. Muita gente deve pensar, nossa, que inveja, você pareceu mais adulta, tudo. Mas não, gente, não tem inveja disso. Você amadurecer mais cedo é você perder parte da tua infância também. Eu perdi uma parte crucial da minha infância, não só por causa da pandemia, mas por causa dessa depressão. Por causa dessa sexualização que eu sofri. E foi exatamente esse trauma que me fez mentir minha idade durante anos. Que eu mentia que eu nasci em 2005, eu nasci em 2009, gente. Foi por causa desse trauma. Porque eu sabia que ela tava fazendo isso comigo porque eu era criança. Ela não faria isso com um maior de idade. Isso foi muito traumático pra mim, gente. E cada vez mais, com esses novos vícios luxuriosos de automutilação, tudo isso, eu entrei numa depressão cada vez mais profunda, ao ponto de que eu comecei a planejar meu suicídio. Se vocês não sabem, gente, a depressão é considerada uma real doença. E o estágio terminal dessa doença é o suicídio. O câncer tem um estágio terminal em que você morre, por exemplo. A depressão, o estágio terminal é o suicídio. Se você continuar na depressão por muito tempo, sem tratamento, tudo, você vai morrer pelo suicídio. Isso que os médicos dizem mesmo. E eu tava caminhando pra esse estágio terminal. Eu pedia toda noite, eu sempre fazia uma oração assim, sabe? Porque eu não tinha coragem de me matar. Eu queria muito me matar, mas eu não tinha coragem. Eu deitava na minha cama e fazia a seguinte oração: Deus, por favor, me leva. Eu não aguento mais, eu quero morrer, eu não tenho coragem. Me leva. Me mata enquanto eu estiver dormindo, porque eu não vou sentir dor. E Deus me ouviu, gente. Mas como que ele me ouviu? Ele me ouviu me matando? Não, não era isso que ele queria. Deus me ouviu porque depois desse pedido desesperado, dessa súplica pelo suicídio, eu comecei a melhorar, gente. Eu comecei a melhorar. Eu tinha, tipo assim, ainda cicatrizes no meu coração, né?
de tudo isso que eu passei, de o peso de não querer conhecer aquela moça que fez aquilo comigo. Eu tenho até hoje o peso dos meus traumas, inclusive são esses traumas que me fazem 5 anos depois ainda tá passando pelo processo de conversão. Mas foi depois desse pedido suplicante de suicídio, de Deus me levar, me matar, que eu me converti, que eu comecei a melhorar, que eu voltei pra igreja eventualmente. Eu fiquei num estágio assim mediano da minha vida. Eu não tinha saído da depressão, eu não tava melhor, agora tinha as sequelas, eu não tinha mais a depressão, né, tão forte assim, mas eu tinha sequelas da ansiedade, da síndrome do pânico e do vício em pornografia e masturbação. Eu sou muito franca com vocês, gente. E esses vícios, eles impactam em mim até hoje. Mas naquela época, tipo, eu fiquei mais ou menos até que chegou o ano de 2023. 2023 eu passei por uma grande reviravolta na minha vida, quando eu sofri um trauma bem grande, no caso o trauma de perder um servidor, né, o Animes Café. Eu não gosto mais de falar disso porque eu não pertenço mais àquele servidor, não pertenço mais àquela pessoa que me fizeram forjar, que era pra eu ser, sabe, uma pessoa totalmente diferente do que eu realmente sou, uma pessoa que não era essa freira, né, que vocês conhecem. Mas em 2023, pouco tempo depois desse trauma, eu conheci o Novo Rumo. Como que eu conheci o Novo Rumo e o que é Novo Rumo? Eu comecei a sentir falta daqueles tempos antigos da catequese, que eu falei pra vocês que eu comecei em 2019, né? Quando eu tinha 10 anos, eu comecei a sentir muita falta. E essa saudade me levou a pedir pra minha mãe: ô mãe, tem mais programas daqueles da igreja, pra catequese? Aí minha mãe disse: você ainda tem que passar pelo crisma, filha. Se você quiser confirmar a sua fé na igreja católica, você faz isso. Aí eu falei: não, eu quero me crismar então, eu quero participar do crisma pra conhecer novas pessoas, tô com saudade do povo da igreja. Eu achava que o pessoal da crisma ia ser o mesmo da catequese, mas não era. Só que aí eu conheci o Novo Rumo. Chegou o grandão, o gordão do Anderson lá na sala, né? Eu pensei: nossa, que medo desse homem, ele é estranho, ele me dá medo. Aí o Anderson, ele foi se abrindo aos poucos comigo. Ele é uma pessoa incrível, gente, incrível. Ele me salvou de uma crise recente, inclusive ele me salvou do suicídio muitas vezes, em que eu planejei também. Aí eu conheci a Bia, né, conheci o Capelar e conheci todos os meus amigos. Novo Rumo é um grupo de jovens, gente, um grupo de jovens da igreja. Só que eu ainda era viciada naquela época. Até que eu passei por um retiro. Eu passei por um retiro de jovens que mudou completamente a minha vida, naquele mesmo ano de 2023. Eu comecei a me sentir cada vez mais próxima da igreja, mas quando vi a imagem de Nossa Senhora, não foi por Jesus de começo. Na verdade, eu nem queria ir naquele retiro, porque eu fiquei com medo quando mostraram as fotos do retiro, sabe? Da casa. Que eram umas fotos assim, bem desvalorizadas da casa. A casa é bonitinha, gente, mas eles pegaram umas fotos de tanto tempo atrás que a casa parecia destruída, sabe? Parecia uma prisão, que eu fiquei com medo. Não vou mais nem ferrando ficar nesse lugar por 3 dias seguidos sem celular, nada. Mas eu fui. E esse sim meu mudou completamente minha vida. Eu passei o retiro inteiro me divertindo, mas quando eu vi a imagem de Nossa Senhora lá na frente, eu caí de joelhos e comecei a chorar. Mas eu chorei de desespero, pedindo ajuda. Nossa Senhora, ajuda a preencher a melancolia do meu coração. Nossa Senhora, ajuda-me a voltar para Deus, porque eu sei que agora ele é o sentido da minha vida. E naquele momento, eu abandonei parte da minha dor para Nossa Senhora. Só que não foi suficiente aquilo. Depois do retiro, eu fiquei tão próxima dos meus amigos da igreja que todo encontro eu ia, a gente fez até encontro numa praça, sabe, que começou a chover, nós ficamos dançando na chuva, correndo, todo mundo voltando cheio de lama pra casa, muito legal, gente. E aconteceu o retiro do ano passado, que nesse retiro eu fui serva, eu já era serva oficial do grupo e eu decidi servir. E foi naquele retiro que eu recebi o meu chamado da intercessão. O que é a intercessão que você tanto fala, Geolase? O que aconteceu? O que é essa tal de intercessão? Intercessão é um ministério, o Ministério da Intercessão, que age de uma forma que você algumas vezes pode não perceber. Se você pertence a uma igreja, você já viu aquelas missas de cura e libertação, você sabia que quem está ajudando você a se curar, a se libertar dos vícios, dos pecados, é um intercessor? O que o intercessor faz? O intercessor, ele passa por uma formação, toda uma formação assim, sabe?
No caso, eu tive, acho que 3 aulas da intercessão para ganhar meu certificado na diocese. E depois que ele passa por essa formação, ele passa a atuar. Como que o intercessor atua? Ele ora pelas pessoas, ele faz orações, mas ele também paga por isso. Por quê? Imagina que você é uma pessoa que não é da intercessão e o diabo tá apontando flechas assim pra você. Isso aqui não é uma flecha, isso aqui é uma arma, enfim. O diabo está apontando armas pra você. O diabo está prestes a atirar em você, mas passa o intercessor na frente e bloqueia. O que eu quero dizer exatamente com isso? Algumas doenças que você poderia pegar, o intercessor vai pegar. No caso, eu já tive muita doença por causa da intercessão. H1N1. O intercessor pega essas doenças, assim como ele te ajuda a se abrir mais com Deus. Quando você é intercessor, você tem uma missão de salvar pessoas que precisam da sua conversão, da conversão para Deus. Você tem essa missão. E essa missão é bem difícil mesmo, mas foi lá que eu recebi o meu chamado. Por quê? Porque assim que eu entrei naquela casa, a gente fez algo chamado andarilho. O que é uma andarilho pela casa? No caso, as casas de retiro, gente, elas são o quê? 5 vezes o tamanho do meu apartamento. Isso porque o meu apartamento ele deve ter o quê? Uns 170 metros quadrados. E as casas de retiro, sendo desse tamanho, elas têm muitos lugares em que o diabo pode estar escondido. Porque o diabo ele vai nesses lugares. Vocês sabiam que o diabo ele não aparece muito em lugares assombrados? Tipo, que você pensa que não tem muito Deus? Os lugares que o diabo mais gosta de aparecer são os lugares que tem Deus. Por quê? Porque é lá que ele pode causar a perdição mesmo. É lá que ele pode causar o terror. O diabo sempre vai procurar pessoas de Deus. Quase nunca pessoas dele. Nesse andarilho, nós passamos rezando Ave Maria, Cruz Sagrada de São Bento, quando necessário, e oração espontânea. 3 vezes eu senti o diabo em algum lugar, eu não posso ver. Como intercessora, eu não consigo ver, mas eu consigo sentir. Eu começo a sentir uma náusea, uma sensação de aperto assim no peito, eu sei que ele tá lá. Aí eu já comecei, sabe? Eu liderei a oração em latim, tudo. Crux sacra sit-me lux, no draco sit-me dux, pipipipopopó, não sei o que lá mais. O vuvuê não tinha, não é. Eu tô viciada. O vuvuê. Eu tive muito potencial em espantar o diabo naquele lugar, por isso que eu recebi meu sim pra intercessão. Mas a minha conversão com toda a força do mundo mesmo aconteceu no final daquele ano, no ano passado. Por quê? Porque foi quando eu me consagrei a Nossa Senhora. Ó, minha cadeia, né? Na consagração a Nossa Senhora, eu fiquei 33 dias sem comer doce, sem tomar refrigerante, sem comer nenhuma imitação de doce, ou seja, não podia comer nem os diets. Essa foi minha própria promessa. Rezando o Santo Rosário todos os dias e fazendo ladainhas também. Tinha ladainha do Espírito Santo, ladainha de Nossa Senhora, um montão de oração que você tem que fazer todo dia, incluindo o Santo Rosário, para você se consagrar. E o que é consagrar? É tornar-se sagrado. É você tornar-se sagrado a Jesus por meio intermédio de Nossa Senhora. E foi isso que aconteceu. Assim que eu me consagrei, eu larguei todo o vício, eu larguei toda a depressão, larguei todo o trauma nas mãos de Nossa Senhora. O que eu quero dizer com isso? Que na própria preparação da consagração, eu larguei meu vício na masturbação, eu larguei a minha depressão e renunciei à minha sexualidade também. Por que eu renunciei à minha sexualidade? Porque eu recebi um chamado. Eu recebi a minha vocação. Minha vocação não é matrimônio. Eu não vou me casar, não vou ter uma família, não vou ter filhos, como a maioria de vocês. A minha vocação é religiosa. Eu vou ser freira, gente. Foi lá que eu recebi meu chamado. Então, decidi renunciar desde cedo à sexualidade, porque eu não vou me casar. E esse testemunho, gente, que eu passei pra vocês, da minha conversão, tudo, ele diz muito mais que não é só sobre mim. Vencer a masturbação, gente, atualmente eu tenho 16 anos. Eu tô na época em que os jovens mais se masturbam mesmo. Eu tô na época em que os jovens mais, ficam sedentos por sexo. Renunciar totalmente a minha sexualidade, a masturbação nessa idade foi muito difícil, muito. É mais difícil que você renunciar sendo um adulto, porque os jovens, eles têm os hormônios na pele e tudo, mas por Deus eu consegui. E se você não entende, muito sobre testemunho, quando você vai gerar um testemunho, você normalmente é escolhido. Por quê?
Porque pessoas que geram testemunho, elas têm um potencial para pregar esse testemunho. Desde que eu conheci aquela garota que judiou tanto de mim, que fez eu quase querer me matar, quase não, que fez eu querer me matar, quase me matar, que fez eu cortar tanto meu braço que eu tenho cicatriz até hoje, que fez eu fazer promessas terríveis que eu nunca faria. Tudo isso, eu tava destinada a sofrer. Eu tava destinada a sofrer para pregar esse testemunho, para converter mais pessoas além de mim. Porque eu tava distante de Deus. Gerar testemunho dói, gente. Gerar testemunho dói. Por isso que muita gente testemunha em falso. E isso, sinceramente, é ridículo. E, de fato, por causa dessa conversão, dessa intercessão, o Ministério da Intercessão que eu pertenço agora, eu já salvei algumas pessoas. Uma delas foi a coordenadora do nosso grupo de jovens, uma mulher superior a mim, entre aspas, né? Em questão do cargo que ela exerce, porque eu sou serva, intercessora, ela é coordenadora, ela manda em mim. Mas eu salvei ela. E salvar ela como uma intercessora significa que eu absorvi também parte do que ela passou. Parte do sofrimento dela eu absorvi pra mim. E isso me gerou uma batalha espiritual muito grande. Você ser intercessor é assim, você sempre faz tudo por um risco. Quando você intercede para uma pessoa, por exemplo, com cólica de rim, você intercede, mas você intercede correndo um risco. Risco do quê? De ter uma cólica de rim? Talvez. Mas, ao mesmo tempo, o risco pode ser, de repente, você pegar uma gripe, você sofrer uma dor nas costas muito forte. Todos os intercessores que eu conheço, eles têm uma sequela eterna da intercessão. A minha sequela eterna da intercessão é uma tosse que não passa e uma coluna ferrada. Já eu tenho amigos que eles têm uma hérnia de disco, de repente, tem uma gripe que nunca passa, o nariz entupido que nunca passa. E tem gente que tem coisa mais séria da intercessão. Quanto mais você intercede, mais doente você fica. Eu espero que vocês tenham gostado desse testemunho, gente. Se você sentir que precisa espalhar isso pra alguém, essa história de vida, de superação, você espalha. Espalha porque algumas pessoas podem estar precisando ouvir. Algumas pessoas podem estar precisando ouvir essa palavra, que não necessariamente é uma palavra de Deus, gente. Em momento algum, quase, eu falei sobre versículos bíblicos. Ah, isso significa que depressão é falta de Deus. Isso significa que ansiedade é falta de Deus. Não, gente. Não é falta de Deus. Algumas vezes você tá gerando um testemunho para você pregar e voltar para Deus. Não é falta de Deus. Algumas vezes você tem que voltar para Deus já estando com Deus, mas Deus sente sua falta. Eu fui católica durante a minha vida inteira, eu precisei me converter de novo. E eu já estive, gente, no mesmo estado que muita gente aqui esteve. Muita gente católica, evangélica, ortodoxa que assiste o meu canal, já pensou muita coisa ruim de Deus. Tipo, já pensou, ai, poxa, Deus vai me fazer sofrer. Tudo, ai, Deus não vai me salvar, Deus não vai me ajudar. Eu pensava assim, gente, eu pensava assim, por isso que eu pedi pra Deus me matar de uma vez. Porque eu achava que Deus que tava pondo sofrimento em mim, mas não era Deus. Então, confiem no poder da oração. E foi isso, gente. Tem alguma coisa sobre a religião católica que vocês querem saber? Que eu possa falar, no caso que eu não sou um padre? Comenta aí. Tchau, tchau, galera. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova.